Vamos aproveitar esse momento, fazemos mais uma breve oração, de coração aberto, para que o Senhor fale conosco. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontram. Obrigado pelos louvores que te entoamos. Esperamos que essa noite, Senhor, te faça sorrir em aprovação do nosso desejo de estarmos na sua presença. Obrigado pelo perdão dos pecados que nós temos em Cristo Jesus, Pai. Obrigado pela presença doce do Teu Espírito no nosso meio. E, Senhor, ainda em nossa imperfeição, como desejamos a Tua presença. Como desejamos, Senhor, a Tua palavra. Então, Pai, fala conosco nessa noite. Que nós não saiamos daqui como chegamos, mas mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. No mês de abril eu tive um convite e fui ministrar numa igreja muito bonita, novinha, que eles construíram ali na cidade de Suzano. A igreja era o Brasil para Cristo, um templo muito bonito. E eu fui pego de surpresa naquele culto, porque de repente projetaram num telão desse tamanho, talvez maior, uma foto minha. Mas não era apenas eu na foto. Naquela foto tinha um casal. Era um casal que eu celebrei o casamento deles há 25 anos. E eles estavam completando exatamente as bodas de prata naquele dia que eu fui pregar. E eles souberam disso e pediram para fazer algum tipo de homenagem ali. E foi muito legal rever esse casal depois de tantos anos. Agora, naquela projeção, eu e o casal, no dia do casamento deles, eles queriam me prestar uma homenagem. Mas eu pergunto a você, quem eram as pessoas mais importantes naquela foto? O casal. Eu fiz muitos casamentos, celebrei vários casamentos, dezenas, eu não sei, talvez centenas deles. E cada um tem um jeito, cada um é especial à sua maneira. Mas eu te digo com toda certeza, em todos os casamentos que celebrei, e com a graça de Jesus celebrarei, eu não sou a pessoa mais importante. Os noivos são. De fato, quando eu entro, ninguém fica em pé. Mas quando a noiva entra, todos ficam em pé. Quando encerram a cerimônia ali, nós encerramos aquele momento, ninguém faz fila para conversar comigo. Mas fazem fila para conversar com a noiva, com o noivo, para apertar a mão deles, para tirar foto com eles. E eu sei que eles são as pessoas mais importantes ali. Seria estranho, não é, se eu como pastor quisesse roubar a cena. Pessoal, fiquem em pé quando eu entrar, façam fila para falar comigo, porque eu sei quem são as pessoas mais importantes ali. Veja só, como seres humanos criados à imagem de Deus, intrinsecamente, isso é na nossa natureza, em nós, não há diferença. Nenhum de nós é mais importante que o outro, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que algumas vezes isso não funcione bem perante a lei, diante de Deus sempre funciona. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas existem circunstâncias específicas, existem situações específicas em que extrinsecamente, que fatores externos determinam sim que uma pessoa seja mais importante que a outra. Não é assim? Se você tem alguma dúvida, tenta verificar isso com o teu chefe, com o teu superior. E você vai ver que intrinsecamente não há diferença, mas extrinsecamente sim. E por que isso é tão importante para todos nós nessa noite? Porque Jesus nos deu um novo mandamento. O novo mandamento de Jesus é: amem uns aos outros
como eu vos amei. E nós esperamos, portanto, que esse mandamento dele seja repetido no ensino dos seus apóstolos. E é exatamente o que encontramos no ensino do apóstolo Paulo. Que a definição prática de amar um ao outro é considerar o outro mais importante que eu. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Note, por favor, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Uma tradução contemporânea seria considerando o outro mais importante que você. Nós sabemos que a carta de Paulo à igreja de Filipos foi escrita no ano 61, quando ele estava preso em Roma. Filipos recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande da Macedônia, Filipe II. E naquele lugar, o apóstolo Paulo implanta essa igreja. Você lembra isso em Atos capítulo 16, o carcereiro se converte ali, Lídia se converte ali. Mas alguns anos depois, Paulo está preso. E ele precisava de uma contribuição financeira para se manter. Paulo era um homem bivocacionado. Ele se dedicava ao seu ministério pastoral, apostólico, mas era um fazedor de tendas, mas estava impedido agora por ter a sua liberdade cerceada. E essa igreja de Filipos é uma igreja madura, é uma boa igreja, é uma igreja séria. E por que eu digo isso? Porque o Novo Testamento nos mostra que muitas igrejas eram problemáticas. Veja, um ambiente problemático não é prerrogativa de igreja. Um ambiente problemático de disputas pessoais é um problema de humanidade. Agora, há humanidades e humanidades. Há igrejas e igrejas. Há igrejas que têm mais problemas internos que outras igrejas. A igreja de Filipos é uma boa igreja. É uma igreja que tem problemas mínimos quando comparadas a outras comunidades de fé, inclusive do Novo Testamento. Corinto, por exemplo, é uma baderna, uma confusão. Filipos não é assim. E essa igreja madura envia uma contribuição para ajudar o apóstolo Paulo. E essa carta é uma resposta a essa oferta. É uma carta de gratidão. E ele fala de vários temas interessantes. Ele fala sobre a alegria, ele fala, por exemplo, sobre o lucro de encontrar com Cristo. Mas ele não traz nenhuma exortação vigorosa, nenhum xingão nessa carta. Nós encontramos alguns puxões de orelhas brandos. Por exemplo, capítulo 4, no versículo 2, nós encontramos duas mulheres que entraram para a história por conta das suas divergências na igreja. Diz assim o texto: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. O que nós imaginamos é que essas duas mulheres são dedicadas ali naquela igreja local. Elas são ativas, são membros que causam admiração a todos. Mas todas as vezes que você tem pessoas que têm convicção profunda e
grande dedicação, você pode apostar que estão em rota de alguma colisão. Porque viram um certo cabo de guerra as coisas. E o apóstolo Paulo disse, não, vocês não... É excelente que vocês se dediquem à obra de Jesus, mas vocês não podem viver nessa divergência. E essas duas mulheres, pense só, entraram para a história cristã como duas mulheres que estavam em desarmonia dentro da igreja de Jesus. Se você fosse entrar para a história de alguma maneira, como é que você entraria? Se o seu nome fosse constar na literatura bíblica para os próximos 2000 anos. Esse foi o caso delas. Agora, quando nós vemos isso, claramente o apóstolo Paulo tem uma preocupação com aquela igreja. Uma delas, ele fala um pouco sobre o risco dos falsos mestres, um problema seríssimo. No Antigo Testamento, falsos profetas, no Novo Testamento, os falsos mestres, e ainda hoje, falsos mestres. Mas ele não aprofunda muito isso. A maior preocupação de Paulo é a desunião, a falta de unidade dentro daquela comunidade de fé. Mas eu pergunto, não é um risco que todos nós corremos em todas as relações que temos e não apenas nos ambientes eclesiásticos? O professor Joaquim, quando esteve aqui falando para o Ministério de Casais, ele citou a pesquisa de John Gottman, que entrevistou 3.000 casais por um período de 20 anos. E uma das conclusões que ele teve, que ele dizia que era uma das piores situações, é quando no casamento se constrói cercas e muros. E os cônjuges perdem a sua unidade, a sua união, a sua comunhão, o seu relacionamento. É terrível. Mas isso não acontece só lá, acontece em igreja, acontece no trabalho, acontece em qualquer experiência que nós temos. Uma igreja batista nos Estados Unidos, quando eu estava escrevendo, eu planejava não dizer que era igreja batista, tudo bem? Já escapou. Bom, essa igreja, durante 100 anos, viveu em perfeita harmonia. Durante 100 anos, viveram bem. Mas, de repente, um dia, eles cismaram com a cadeira do piano. Você acredita nisso? E a cadeira do piano começou a se transformar num ponto de discórdia para aquela comunidade. Uns detestavam a cadeira do piano, outros amavam a cadeira do piano, uns achavam que a cadeira do piano estava no lugar certo, outros pensavam que a cadeira do piano estava no lugar errado. E essa disputa em torno da cadeira do piano foi se abrasando de tal maneira que eles tiveram que chamar um pastor de fora para mediar o conflito. Sabe por quê? Porque inclusive o pastor titular não conseguia manter uma conversa agradável com os seus copastores e pastores auxiliares, porque nem eles conseguiam chegar num acordo em relação à abençoada cadeira do piano. E porque eles não conseguiam resolver isso entre si, tiveram que chamar um mediador de fora. Você acredita nisso? Que coisa bizarra. E sabe qual foi a solução? A solução foi a seguinte: nós vamos então, a partir de agora, dividir o nosso culto em horários distintos. Uma turma vem num horário em que a cadeira do piano estará em tal lugar. A outra turma vem num outro horário em que a cadeira do piano estará em outro lugar. E eles certificaram que os cultos aconteceriam de modo bem distante, a fim de que os grupos não se encontrassem. Eles, afinal de contas, queriam manter a harmonia da igreja. E sabe o que mais tiveram que fazer? Contrataram uma equipe de fora que seria responsável por decidir onde ia colocar a cadeira do piano. Porque se um membro desse culto ou do outro culto mexesse na cadeira do piano de modo errado, a guerra estaria instalada. Agora, sinceramente,
Eu acho isso ridículo. E você? Eu acho isso ridículo, mas isso me faz pensar, se cada um de nós não tem na vida, em casa, uma cadeira de piano. Se os nossos conflitos e a nossa desarmonia e a nossa desunião em casa, ou no trabalho, ou na igreja, não é causada também por uma espécie de cadeira de piano. Qual é a sua? Qual é a cadeira de piano que tem lá na tua casa? Que tem lá nos seus relacionamentos? Que tem no seu trabalho? Ou que tem dentro da igreja? Bom, a propósito, ainda não tivemos um conflito aqui em torno daquela cadeira de piano. Mas você sabe, todos nós lidamos com isso. Aproveitando que a Copa está acontecendo na Rússia, Léo Tolstói, famoso escritor russo, ele disse o seguinte: famílias felizes são todas iguais, mas toda família infeliz é infeliz à sua própria maneira. Porque você olha, você tem tudo para estar feliz, tem tudo para dar certo, mas arrumam alguma cadeira de piano para criar caso. Qual é o antídoto disso? Qual é a cura disso? Como vencemos isso? Como derrubamos as muralhas e as cercas que nos dividem em tantos ambientes? A resposta é: amem uns aos outros como eu vos amei. Na aplicação de Paulo trate o outro como se ele fosse mais importante que você. E claro, quando nós pensamos nisso, dizemos: Leandro, isso é uma utopia. Isso não funciona. Isso não existe. Em que planeta que você vive? Por favor, leia uma vez mais Filipenses capítulo 2, o primeiro versículo. O texto da palavra de Deus diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, quer dizer, se há das entranhas, das tripas, afetos e misericórdias, completai a minha alegria. E tratem, adiantando o que Paulo vai dizer, e tratem um ao outro como se fosse mais importante que você. O primeiro versículo, Paulo diz o seguinte: se há em Cristo. Se você tem uma tradução na Nova Versão Internacional, o texto deve dizer assim: se há algum encorajamento em Cristo. Alguém tem essa tradução? Pois é assim que deveria ser traduzido. Porque a ideia e a palavra, se há alguma exortação em Cristo, a palavra exortação significa encorajamento. Lembra que o Espírito Santo, que Jesus disse que enviaria o Consolador, lembram disso? A palavra Consolador é paráclitos e significa encorajador. Agora eu ouço muitas pessoas dizerem em comunidades de fé como a nossa: eu tenho o dom de exortar. Não, você tem o dom de chato. São duas coisas diferentes. E é meio controverso se chatice é um dom espiritual. Porque o dom de exortar não é o dom de xingão e de puxar a orelha e de pegar no pé das pessoas. O dom de exortar é o dom de encorajar as pessoas. Depois de conversar com você, elas se sentem mais animadas, com mais desejo de servir, de fazer, de ir adiante. Isso é o dom de exortar. E Paulo diz: se há em Cristo. Ele está dizendo: se você está em Cristo, se você está ligado a Cristo. Essa caixa de som aqui, por exemplo, eu vou fazer algo, não tente na sua casa. Eu vou aqui diante de vocês, perigosamente, segurar o cabo de energia. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos segundos.
Tudo bem, tudo sob controle. E essa caixa de som, ela está funcionando. Se há energia, se está ligada na energia, ela está funcionando. E ela cumpre o que ela deve cumprir. Eu não espero nada menos dela. Ela está ligada. Mas se eu desligar, eu já fiz a enquete com os técnicos, ela para de funcionar. Ela é incapaz de cumprir a sua função. O que o apóstolo está dizendo é, se você está ligado em Cristo, se a energia de Cristo, se o encorajamento de Cristo, se o poder de Cristo está fluindo em você com encorajamento, com conforto, com consolo, então você é capaz de olhar para o outro e tratá-lo como se ele fosse mais importante que você. Ah, mas por que isso? Porque alguém que está ligado a Cristo, você está comigo aí, diga amém. Alguém que está ligado em Cristo, já resolveu as suas necessidades mais profundas, as suas carências mais profundas, na cruz do Calvário. Veja só, todos nós, como diz meu amigo Stan Houston, carregamos um sinal. Diga que eu sou importante, diga que eu sou importante, diga que eu sou importante, eu sou importante, diga que eu sou importante, diga que eu sou importante. E nós nos encontramos nesse poço de carência. Você quer ser importante, eu quero ser importante, ela quer ser importante. E aí acabamos criando conflito, porque a gente tem que marcar o último território, tem que dar a última palavra. Não posso aceitar isso que está dizendo, porque senão eu me sinto diminuído e eu tenho que ser importante. Mas, quando eu olho para a cruz e vejo que Jesus me amou, declarou a minha importância tamanha, que Ele morreu na cruz por mim, a minha importância já está resolvida. Eu já sei que sou importante. Você é importante, porque Cristo morreu por você. Olhe para a cruz de Cristo. Se você se sente humilhado, diminuído, apequenado, se você sente que pessoas estão te tratando como se você fosse um nada, e isso te faz mal, e você quer lutar para provar que você é alguém, você não precisa lutar para provar que você é alguém, ou que você tem algum valor. A cruz de Cristo estabeleceu o seu valor. Você tem todo o valor. E se você está em Cristo, e entendeu que tem todo o valor, ninguém mais pode tirar o seu valor. Ninguém pode. E o que acontece é que você vai encontrar com pessoas que ainda não entenderam isso. Elas não entenderam isso, elas vêm num poço de carência, querendo marcar o seu território, e você diz, tudo bem. Porque a minha condição já está resolvida. Então eu digo, você é o cara. É você. Você é importante. Mas você é mais importante que eu. É como se você estivesse celebrando um casamento. Não é que são intrinsecamente, mas extrinsecamente. E você atribui o valor e a importância a essas pessoas. Se você fizer isso, você estará amando como Cristo amou. E você jamais será diminuído por isso, porque o seu valor já foi resolvido na cruz do Calvário. Agora, se não foi, se não está ligado lá, é a primeira coisa que deve ser feita. Porque do contrário você não vai poder oferecer. Como dizia aquela linda canção, sabe lá o que é não ter, e ter, que ter, para dar. Se você olha e fala, eu não tenho para... É aqui a tomada, tem que estar nele. Tem que estar ligado nele. Amém? Bom, Paulo levanta nessa passagem... Opa! Esse foi um amenzaço. Paulo, o apóstolo, nos dá aqui quais são essas barreiras que nós precisamos vencer. Como vencemos isso? Como colocamos isso em prática? Puxa, meu horário quase acabou, eu estava só na introdução. Mas eu termino antes, fiquem tranquilos. Veja só o que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Ele diz no versículo 3,
nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Todos nós temos alguma ambição na vida e devemos ter alguma ambição na vida, mas há uma ambição que é saudável e boa, há uma ambição que para nada serve. A ambição que para nada serve é chamada no texto de vanglória, de uma glória que é vã. O que significa isso? Quando a minha ambição é só para mim. Se algo serve apenas para mim, faz bem apenas a mim, não faz bem a ninguém, inclusive a mim. Agora, quando a minha ambição é conquistar algo para que outros sejam abençoados pela minha conquista, então ela é uma boa ambição. Veja você, Jesus ambicionava a cruz, era uma boa ambição, servir o seu Pai. O apóstolo Paulo ambicionava compartilhar o Evangelho e pregar o Evangelho e implantar igrejas, uma boa ambição. Da história da igreja, nós conhecemos um homem chamado Ambrósio. Ambrósio, ele era o governante de uma pequena província chamada Ligúria. E o bispo daquela região veio a falecer. Quando o bispo faleceu, como ele era um homem muito generoso, as crianças gostavam deles, os jovens, os homens, as mulheres, chamavam ele de, ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo. Quando o bispo morreu, e eles estavam numa reunião pública, uma criança veio a público e disse assim, que ele seja o nosso bispo, Ambrósio seja o bispo. E em pouco tempo a multidão gritava em uníssono, Ambrósio seja o bispo, Ambrósio seja o bispo. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu porque ele não queria uma posição para servir apenas a ele próprio. E se não fosse a intervenção do imperador, ele não teria aceitado a posição, e aceitou. E abençoou toda aquela comunidade, se tornando o bispo de Milão. Mas não fez porque estava perseguindo a sua própria glória, mas algo que pudesse ser uma bênção a todos que estavam à sua volta. Essa é a luta que nós temos. Nós vivemos essa tensão contínua. É a tensão entre apresentar a nossa vida ou diminuir a nossa vida, e nessa tensão nós acabamos interpretando as nossas experiências como uma competição, como se a vida fosse uma competição. Você já sentiu isso? Você tem que competir com o marido, com a mulher, com o membro da igreja, com o colega no trabalho. Parece que é uma competição e nós estamos competindo uns com os outros. Quando é assim, nós queremos colocar o outro para baixo, porque colocar o outro para baixo significa ganhar o prêmio. Mas na vida nós não estamos em competição. Deus nos colocou aqui para vivermos em cooperação. Eu ajudo você, você me ajuda, você ajuda seus filhos te ajudam, nós ajudamos uns aos outros. Nós não estamos em competição, nós estamos em cooperação. Nosso objetivo é engrandecer o outro, não diminuí-lo. Quem se lembra aqui da Corrida Maluca? Na década de 60 foi produzida a Corrida Maluca nos Estados Unidos, no Brasil, nos anos 70. Dick Vigarista, ele tinha o melhor carro, mas ele sempre chegava em último lugar. O seu desejo de chegar na frente dos outros o levava a sabotar todo mundo, e com o seu companheiro Muttley, ou rabugento, dependendo da tradução, ele sempre perdia a corrida. Mas tinha também a Penélope Charmosa, que usava os seus encantos femininos para chegar em primeiro lugar. E o Barão Vermelho, hein? O Barão Vermelho foi tão importante que é uma banda brasileira que tomou o nome de lá. Se você tem desejo de entrar na música e não conseguiu pegar Barão Vermelho, ainda há esperança. Tinha o Medonho e o Medinho. Você pode criar uma dupla sertaneja. Por que esse desenho sobre uma corrida maluca? Porque nós vemos a vida assim. Como se a vida fosse uma corrida maluca, em que estamos todos competindo uns com os outros. Não estamos. Com Jesus e em Jesus, nós colaboramos uns com os outros. O que está fazendo criar competição na sua casa? Para com isso. Olha logo para o outro e fala, você mesmo, você é melhor, você está acima, porque a sua identidade está bem resolvida em Cristo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Cadê aquele amenzão lá daquela hora?
Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos diz aqui é o egoísmo. Ele diz assim: não tenha cada um, versículo 4, desculpem, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Aqui é a ideia desse prestígio que todos gostamos de receber. Mas se nós temos essa crise de autoexibição, de que eu tenho que sempre mostrar que eu sou bom, que eu tenho uma posição boa. Do outro lado, no cristianismo, eu tenho uma impressão de auto-obliteração, que eu tenho que ser diminuído, eu tenho que ser pequeno, e eu vivo uma experiência quase esquizofrênica, do desejo de aparecer e do valor de ter que diminuir. Mas eu não tenho que desaparecer, que ser desintegrado como uma poeira e sem valor algum. Não. Porque o objetivo de Jesus não é o meu desaparecimento como pessoa, mas é a minha transformação, é que a minha vida traga glórias a Ele, é que passem a ver Jesus nas minhas ações, no meu jeito de ser, é como o sal. Nos Estados Unidos, quando vem algum gringo dos Estados Unidos para cá e a gente leva para comer um churrasco brasileiro, eles ficam impressionados de saber que naquela carne só tem de tempero o quê? Sal. Porque destaca o sabor. É isso que o Evangelho faz. Ele não destrói você, ele não anula você. Ele destaca o sabor e as virtudes que você tem. É isso que nós devemos desejar. Nós devemos desejar que não os meus interesses, mas o interesse do outro seja contemplado. Porque nesse esforço de amor, de tratar o outro com importância, porque a minha identidade está resolvida em Cristo, é aí então que eu desfruto da vida na sua melhor versão. Jim Rohn, ele conta uma história interessante. Ele diz que num determinado momento da vida dele, ele estava completamente falido. E na casa dele, casado, com filhos, alguém bate na porta. Ele vai atender, é uma menina pequenininha, bonitinha, vestida de roupa de escoteira, perguntando: o senhor quer comprar cookies? Eu tenho cookies variados, muitos sabores diferentes, o senhor não quer comprar um cookie? Ele: quanto que é? Dinheiro nosso, R$5. Mas ele não tinha R$5. Mas como homem, ele se sentiu tão mal de não ter R$5. Afinal de contas, ele era um homem ambicioso, ele queria conquistar tantas coisas. E ele resolveu fazer aquilo que ele imaginava que ia tirar ele daquela situação: mentir. E ele disse para a menina: mas eu já tenho muitos cookies. Eu tenho aqui um estoque de cookies. Se eu comprar mais cookies, o que eu vou fazer com tantos cookies? E a menina foi embora, agradecida, claro, fechou a porta. E ele estava arrasado, pensando: meu Deus, que situação eu estou. E ele orou e disse: Deus, me ajude. Nunca mais eu quero viver uma experiência dessa. Eu quero ser bem-sucedido para ajudar o outro, e não apenas para ter destaque de mim mesmo. Deus ouviu a oração dele. Os anos passaram, ele se tornou um homem muito bem-sucedido, e um dia ele está saindo na Califórnia de um banco, US Bank, e quando ele está saindo, algumas meninas vestidas de escoteira estão vendendo bala. O senhor quer comprar bala para ajudar os escoteiros? E ele perguntou: quanto custa a bala? E a menina disse: R$5. Passou um filme na cabeça dele. Mas naquele dia ele tinha o dinheiro. E ele falou: quantas caixas você tem? A menina falou quantas tinha. Ele falou: vou comprar todas. Comprou todas. Aí a menina olhou para ele e disse assim: mas o Senhor é muito especial. E ele disse: eu gastei R$40. E alguém está olhando para mim e dizendo: o Senhor é muito especial. Não foi por um Rolls Royce, por uma Ferrari, mas por comprar bala de R$40 de uma criança. Disse: o Senhor é muito especial. O que aconteceu ali? Uma troca. Ele disse àquelas meninas: vocês são importantes, mais importantes, eu vou comprar todas as balas. E elas disseram de volta: não, o Senhor é mais importante, o Senhor é mais importante, o Senhor é especial. Percebem que quando nós amamos como Cristo nos amou, e expressamos que o outro é mais importante que nós, de verdade, isso cria a unidade que nós precisamos, em qualquer que seja
o nosso ambiente. Concluindo, versículo 3, mas por humildade, considerando cada uns aos outros superiores a si mesmo. A escritora Dorothy Sayers escreveu sobre leis, e ela disse o seguinte a respeito das leis. Ela falou, tem uma lei que é a lei de trânsito, que os homens manipulam e mudam. Por exemplo, ele pode pôr que é 30 por hora, 60 por hora, quanto que custa a multa, ou se vai se transformar aquele lugar numa highway, ou se vai ser apenas uma pista local. Os homens controlam isso. Ela disse, mas há uma outra lei, que é a lei do fogo. A lei do fogo é, se você põe a mão, queima. E todos os legisladores do planeta podem se encontrar e decidir passar uma nova lei. E dizendo, a partir de hoje, nós declaramos que o fogo não queima mais. Bom, mesmo esses legisladores, depois de promulgarem essa lei, se colocarem a mão no fogo, o que acontece? Queima, porque essa é uma lei inviolável. Ela diz, assim é a lei de Deus. Jesus disse, eu te dou um novo mandamento, eu te dou uma nova lei, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Queridos, se nós violarmos essa lei de Jesus, não é como violar uma lei de trânsito, que pode ser alterada a nosso bel prazer. Violar a lei de Jesus é ter a certeza que nós nos queimaremos com isso. Que Deus ajude você, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a vivermos esse amor. E como vivemos esse amor? Se você não lembrar de mais nada, lembre-se disso. Tratando o outro como se fosse mais importante que eu mesmo. Vamos ficar em pé. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por sua palavra. Agradecemos, Senhor, porque estamos em Cristo. E em Cristo há encorajamento de amor, há conforto, há entranhados afetos. Nós temos, Senhor, tudo isso em Cristo. E a nossa carência interior está resolvida em Cristo. O nosso valor está resolvido em Cristo. Não precisamos que ninguém atribua ou reconheça isso em nós, porque o Senhor já reconheceu. Agora, Pai, ajuda-nos. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos que aqui estão, a olharmos para aqueles que estão à nossa volta, ainda carentes, e atribuirmos a eles, Pai, um valor. Olharmos para eles e dizermos, sim, você é superior, você é bom, você é melhor, até que eles tenham a experiência de conhecer a Cristo em profundidade. Pai, dá-nos esse poder, o poder de buscarmos ambiciosamente aquilo que faz bem a nós, e não apenas aquilo que faz bem a mim. Pai, dá-nos esse desejo de em nossa ambição buscarmos aquilo que seja abençoador a todos que estão à nossa volta, Pai. E que no nome santo de Jesus possamos viver assim, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Que Deus abençoe você grandemente. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação, que o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Uma salva de palmas a Jesus. Boa semana.